Não, tu tem o tempo necessário. Eu não quero, eu estou sendo muito criticado pelos meus colegas, entendeu? Especialmente a ala mais jovem. Então eu vou tentar ser mais É a geração Z? Eu não sei mais qual essa agora, essa aí de... Cara, o Bruno tá a cara do Kahneman. Tá a cara do Kahneman. Jogo tanto quanto. Vamos lá. Tu sabe que... Por que o Renato é corajoso? Em primeiro lugar, porque... tem estratégia, é óbvio que é uma estratégia. O Renato sabe que o presidente de guerra quer que ele fique. O Renato sabe que ele tem torcida própria. Então ele precisa do que nesse momento? De alguma alavanca para trazer de volta essa torcida própria que vai fazer o barulho suficiente para trazer os outros. O que acontece? E por que ele é corajoso? Porque talvez não fosse o melhor momento para fazer essa estratégia. E eu vou tentar dizer por quê. Você sabe que o Grêmio tem um jogo contra o Palmeiras sexta-feira. E depois o Grêmio volta para casa para jogar contra o Juventude, dia 20. Tá bem. No universo que o Renato deseja, ele perde por 2-1, 3-1, sai na urina, né? E ele veio contra o Juventude, ganha do Juventude, o Grêmio praticamente, né, fica... E aí ele vai para o centro de campo e a torcida, né, clama por ele. Esse é o universo do Renato. E aí ele volta a ter, né, o status que ele queria, até para brigar de mão, porque certamente ele vai pedir um belo aumento para ficar no Grêmio, tá? Dito isso, o perigo é se o Palmeiras tocar uma tromba no Grêmio. Porque o torcedor ele é muito passional, né? A grande parte da torcida do Grêmio, tu entendeu? Tá limpando alguma coisa? Perdão, não, meu irmão. Vazou aqui. A grande parte da torcida do Grêmio que vinha criticando, aliás, até o Bruno foi que identificou isso aí, e já com a vitória sobre o Atlético, empatezinho contra o Fluminense, já deu uma amenizada. Se o Grêmio sobrevive ao Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida que grande parte dessa rejeição ela é modificada, porque o torcedor é assim, tá? Não sei se seria um tipo Luxemburgo em 2012, né? Lembra Luxemburgo contra São Paulo. Não sei se fica Renato. É o desejo dele, não há dúvida nenhuma, mas é mais difícil. Agora, se o Palmeiras, que está machucado pela derrota contra o Corinthians, que precisa da vitória para ainda suspirar em termos de Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras não for um time perdedor de gols, porque é um time perdedor de gols, e isso que está irritando o Abel Ferreira, eu tenho uma preocupação. Porque se o Grêmio é machucado, aí a estratégia foi pro saco. E aí, quando ele entrar em campo, antes do jogo começar, ele vai sentir que a torcida está irada. Pedro Espinosa. Só há um nome que conseguirá mudar todo o prisma que está acontecendo com o Grêmio, mudar daqui a pouco um pensamento do próprio presidente Guerra, mudar o pensamento do Antônio Brum, de todos que lá estão. Só há um único nome para que uma eventual saída do Renato seja mais amena, digamos assim. Adenor Bach, Tite, já vem há algumas semanas dizendo isso aqui. Se o Grêmio vai conseguir, ou se o Grêmio quer que haja um Tite para 2025, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer uma proposta interessante, vai ter que mostrar que tem uma ideia de time, ideias de contratações e, acima de tudo, uma mudança de convicção intramuros. Que a convicção que hoje existe no Grêmio é a convicção Renato, convicção renatista, a convicção porta-lupe. O Renato é muito habilidoso, o Renato, ele sabe, ele é ciente que o mercado não está abanando para ele, o mercado não está dizendo, vem Renato. A gente tem uma especulação de um Corinthians que não se concretizou, tivemos uma especulação do Cruzeiro e deu todo aquele quiprocó com o seu representante, com o colega jornalista, enfim... Mas o mercado de verdade não se apresenta ao Renato. Então o Renato segue como treinador do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Renato ele sabe muito bem que isso está acontecendo, né? Que o mercado, eu estou sendo quase que repetitivo aqui, mas a gente tem que falar às vezes, o óbvio tem que ser dito às vezes. O Renato sabe que o mercado não está para ele. E o Renato sabe que o Grêmio está para ele. E o Renato sabe que seus pares amistosos lá dentro estão para e por ele, né? Então o Renato é muito habilidoso. O Renato agora joga literalmente para a torcida,
né? Dizendo na entrelinha o seguinte: como vocês são ingratos, hein? Tanto que eu fiz por esse clube, tanto que eu conquistei aqui. Agora, por uma temporada ruim, minha gente, vocês estão me vaiando no telão quando dá o meu nome. Pô, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não sou de todo mal. O Renato é muito esperto, muito habilidoso. E essa entrevista mostra a habilidade e a inteligência dele. Porque, de novo, ele sabe que o mercado não está para ele. Ele sabe que as coisas não estão boas, né, frente e perante ao que ele apresentou nessa temporada. Agora, o Grêmio, se quiser pensar no clube para 25 de verdade, no quesito melhorar futebol, melhorar articulações, melhorar posicionamento, melhorar o time, né, em si, só um nome: Tite. Se isso vai acontecer, duvido muito, porque essa direção e o Renato estão mais do que fechados. Mais do que fechados. Eu já estive aqui nesse programa defendendo o Renato. Hoje eu não consigo mais. Não consigo. Sou grato. Ele tem estrela, ele tem conquistas, isso eu não debato. O cara que conquistou Libertadores da América como jogador e técnico, o cara que vai debater isso é maluco, tá? É extraterrestre, é lunático. Agora, eu consigo debater a temporada. A temporada é péssima. É péssima. Então, queria que tivesse a mudança. Tô achando que não vai ter. Tu acha que ele fica? Eu acho que ele permanece. Tu acha que ele fica? Eu acho que ele permanece. Guimarães, vamos lá. Tinha falado ontem que tudo é uma questão de narrativa, né? E o Renato, ele tem um domínio muito bom da narrativa. E admito aqui que eu fui o último, talvez, nesse programa, a considerar que a torcida não está abraçando mais o Renato treinador. Abraça o Renato ídolo, mas não abraça o Renato treinador. Entretanto, eu também tenho que considerar uma coisa. Eu vou adiante naquilo que o Ribeiro falou, concordando com o que o Ribeiro falou, né? É verdade, tu tem momentos de sensatez. Em geral, tu é sensato. Mas quando vem o personagem, és tomado por uma insensatez. Isso acontece. Olha só. Ampliando um pouquinho o que o Ribeiro falou, tem uma coisa que pode, inclusive, alterar essa leitura que se tem a respeito do trabalho do Renato. Resultado. É o que o Ribeiro quis dizer. O resultado modula, inclusive, a própria narrativa. Porque caso o Grêmio consiga um resultado, vá lá, de uma boa recuperação final, até com algum tipo de desempenho, é difícil, eu sei, porque o Grêmio não está mostrando isso. Mas vamos lá, vamos colocar como uma hipótese de resultado com desempenho, isso tudo muda. Vai mudar porque o Renato vai agregar ao resultado e ao desempenho, veja só o quê? A narrativa. O que o Renato fez hoje foi o seguinte: a primeira vez que isso acontece do tipo, poxa, realmente, talvez as pessoas não estejam comigo, e se não estão comigo, não sei se eu fico, né? É difícil não ser querido, especialmente pelo torcedor que sempre me quis muito bem. Mas vamos lá, coloca resultado, desempenho e a narrativa do Renato, a famosa lábia do Renato, cara, isso é um combo que faz a torcida voltar. Esse processo, Bruno, eu sei que tu tem uma opinião talvez contrária à que eu tenho, esse processo de, entre aspas, litígio da torcida do Grêmio com o Renato, ele é reversível. O Renato tem força e tem que vir com desempenho e resultado, tá? Mas ele é reversível, ele não é definitivo, e aí eu não sei se eu consigo mudar de ideia quanto a isso. Pelo tamanho dele, pelo que ele impacta na torcida. Só para terminar.